Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui para trazer notícias sobre o mercado da bola e o Flamengo trouxe aí mais um novo reforço nessa janela, né? Que é o caso aqui, deixa eu ver, do goleiro do Gil Vicente, né? O Flamengo fez um pré-contato com ele aí de 4 anos e acerta com um goleiro, um novo goleiro aí e vem aí já para o Flamengo, né, nessa temporada para atuar, né? Vai ser o substituto ali de Rossi, né, caso ele não puder jogar. É até bom ter uma sombra. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre os reforços do Mengão. Será que vai atrás também de Richarlison? Será que vai atrás de Almada? Vamos ver aí a imprensa repercutindo em tudo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Sobre a preparação do Flamengo para a disputa do Campeonato Carioca e para falar também sobre a chegada de reforços, né? Vitão vai falar hoje por aí, meu velho. Boa tarde. É isso, Vini. Tudo bem? Um abraço pra você, pra todo mundo que tá ligado no Taon. Pois é, hoje à tarde, o Flamengo apresenta oficialmente o primeiro reforço para a temporada 2026. O zagueiro Vitão, ex-internacional, jogador de 25 anos, assinou o contrato até o fim de 2029. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo contra a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e vai contar com a equipe sub-20. Lembrando que o atacante Wallace Ian, que já faz parte do elenco profissional, voltou a treinar antes, porque ele vai reforçar esse time sub-20 na estreia do Carioca. Lembrando também que o Pedro voltou a treinar ontem aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu para recuperar a parte física. Os jogadores do elenco principal se reapresentam na próxima segunda-feira. O meia Saúl passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo na Espanha, está nessa fase início de recuperação, né, Vini? E vai ficar na Espanha até lá nesse início de recuperação. Ele só volta para o Brasil quando tiver liberação para voltar e treinar com o elenco. Então o Saúl passou por essa cirurgia e agora segue a preparação para a temporada 2026. Sobre reforços, Vini, o Flamengo estava interessado no Gabriel Brazão do Santos, não houve acerto. Agora o Flamengo está interessado no Andreu, jogador do Gil Vicente de Portugal, destaque do Campeonato Português. Inclusive o Zé Boto, que está responsável pelo futebol do Flamengo, e também o Felipe Luiz estavam em Portugal recentemente e assistiram a partida ali do Andreu para observar o Andreu. O Felipe Luiz fez questão de observar bem de perto essa possibilidade dele ser um jogador ali que pode revezar ou quem sabe até ser uma opção, caso o Rossi não tenha condições de jogo. O Rossi é o titular, mas o Andreu surge aí como um segundo goleiro que o Flamengo, que é ex-Botafogo, que o Flamengo pretende para a temporada 2026. Meio campo, Marcos Antônio do São Paulo. O Flamengo tem interesse nele, estava tentando até envolver uma negociação com o Alan, que interessa ao São Paulo, né, o volante Alan. Só que o São Paulo provavelmente vai querer uma compensação financeira para avançar nisso. Então, os clubes não chegaram num acordo ainda. E lembrando também que o Marcos Antônio recentemente foi contratado do São Paulo pela Lazio, né? A Lazio vendeu para o São Paulo por 26 milhões de reais e o São Paulo conta com ele para essa temporada. Mas o Flamengo está de olho e vai pensar numa proposta financeira que possa ser bom para o São Paulo também e quem sabe reforçar o meio-campo do Flamengo. E no ataque, mais uma vez a novela continua, Vini. O Cruzeiro recusou pela terceira vez a proposta do Caio Jorge. O Flamengo fez a proposta pelo Caio Jorge, a última de quase 200 milhões de reais. O Cruzeiro bateu o pé e disse: não vou vender o Caio Jorge. Enfim, o Flamengo segue também buscando reforço para o ataque, Vini. Rapaz, a gente tá falando, Juliano Lima, tanto dessa novela envolvendo o Hulk, mas essa entre Cruzeiro, Flamengo e Caio Jorge também tá se arrastando. Mais uma proposta feita, mais uma recusada. Veremos se ele vai ou não vestir a camisa do Cabuloso nessa temporada. Um abraço pra você, meu amigo, bom trabalho. A gente fala agora do Vasco. Outra recusa que o Flamengo teve, dessa vez não foi do Caio Jorge, não foi a quarta do Caio Jorge, felizmente, mas foi do Marcos Antônio, que é um meia do São Paulo, jogava lá na Europa. O Flamengo... a informação que eu tive é que o Flamengo ainda não desistiu do Marcos Antônio, embora muita gente tenha dito que, não, já acabou a negociação, até porque lá o São Paulo tem um processo de impeachment do Casares, que é o presidente, que vai ser votado na próxima sexta-feira. Então, acho que até a próxima sexta-feira nenhuma novidade a gente vai ter envolvendo esse caso. Mas aí, depois disso, a gente pode ser que tenha alguma novidade. E o Flamengo tem muito interesse nesse jogador. Fernandão, é uma posição que o Flamengo já demonstrou que quer reforçar, né? E eu acho que esse garoto aí, garoto não, porque ele já não é um jovem, mas se não sofrer com lesões, e aí seja no Flamengo, seja no São Paulo, ajuda muito onde ele estiver, né? Muito, muito bom jogador. Tá entre os melhores, um dos melhores da posição. Se eu botar os 5, 6 da posição, para mim, no Brasil, ele consegue fazer muito bem essa dinâmica do meio campo. E é bom a gente lembrar, Flavinho, que o Flamengo tentou, antes de ele vir para o São Paulo, Verdade. O Flamengo tentou trazê-lo. Não sei por que não conseguiu, mas eu acho ele muito bom. Mas dentro desse setor, eu não sei qual a ideia do clube com relação a isso, porque Jorginho, Dela Cruz,
Everton Araújo, Pulgar, Saul e o Alan, que seria envolvido seria nessa negociação, São teoricamente. 6 jogadores dentro de numa função em que, pelo que a gente viu o Flamengo jogar, ele não joga com 3 jogadores por dentro, porque essa função aqui de jogar atrás do centroavante, que pode ser o Pedro ou o próprio Bruno Henrique, é do Arrascaeta. Verdade. Ele não faz mais o lado do campo. E aí, como ele iria se encaixar nesse Flamengo, eu não sei, até porque eu não estou lá dentro para saber. A galera que está, como você falou, ganha muito bem para fazer as escolhas e direcionar o dinheiro que o Flamengo tem para fazer as contratações. Só que, como jogador, para mim, é muito bom. Mas, Fernandão, o planejamento do Flamengo esse ano, por disputar várias competições, já começa agora, muito próximo do que o Botafogo, mas ter 2 times muito parecidos, tá? Eu acho, até porque, como o Bocão disse, Dois times, o Flamengo já tem muito parecidos. fevereiro Supercopa, fevereiro Recopa, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, tem muita coisa pela frente pro Flamengo, então é importante mesmo reforçar o elenco para essa temporada. Intervalo rapidinho, daqui a pouco. Andrew, goleiro, que é do Gil Vicente, o Flamengo então fez uma proposta de pré-contrato para assinar com o Andrew. Então a informação que nós trazemos aqui, o Botafogo também fez, mas tem uma disputa ali acirrada nos bastidores. Me dá mais detalhes disso. Andrew pode pintar no Flamengo? O Botafogo fez primeiro, né? Sejamos aqui mais traçando aqui uma ordem cronológica da situação. O Botafogo, antes mesmo de Felipe Luiz e José Boto acompanharem in loco o Andrew na última sexta-feira, Gil Vicente 1-1 com o Sport em Liga Portuguesa, o Botafogo já havia entregado para os representantes do jogador uma proposta de pré-contrato de 3 temporadas, 3 anos, e o valor de salário muito bom. O Andrew, inclusive, balançou, a proposta foi boa, em nenhum momento teve acordo, em nenhum momento teve nada encaminhado. O que existiu foi uma visão positiva da proposta do Botafogo. O Andrew é muito bom goleiro, não venham depois só analisar o fato de jogar no Gil Vicente. O Gil Vicente hoje é o 4º colocado da Liga Portuguesa, mas olhem para o individual, para o perfil do jogador, jovem com potencial, jogador com passagens pela seleção de base do Brasil, joga em alto nível no Gil Vicente há muito tempo, que enfrenta frequentemente grandes como Benfica, Sporting, Porto e companhia. Então o Andrew é muito bem avaliado e era então pelo Botafogo, fez a proposta. O Flamengo avaliava ele positivamente nas últimas semanas, mas queria ali talvez um carimbo, uma confirmação que poderia ser um nome importante, não tendo Gabriel Brazão, muito caro. O Flamengo desistiu e colocou de lado por enquanto Gabriel Brazão. O Flamengo não pagaria mais de 10 milhões de euros pelo Brazão. Por enquanto fica no Santos, não vai para o Flamengo. E o Boto com o Felipe Luiz aprovaram. É bem verdade que o Andrew teve uma falha no gol do Sport, mas no segundo tempo fez um grande jogo, mas o Flamengo não se baseia ou não se baseou no único jogo. Há todo um processo de avaliação do jogador. Não é por conta de um jogo que você contrata, não é por conta de um jogo que você desiste. Então o Andrew muito bem avaliado e o Flamengo ontem fez a sua proposta. Maior e melhor em relação à proposta do Botafogo. O Botafogo oferece 3 anos, o Flamengo oferece 4 anos. O Botafogo oferecia X e o Flamengo oferece Y. Paga mais pelo jogador, então com o jogador o negócio é fácil de ser resolvido, porque ele gostou da proposta do Flamengo, apesar de nas últimas horas já terem surgido aí mais interessados no Brasil e também no futebol europeu. E o Flamengo acredita que das duas uma, ou consegue esse pré-acordo com o jogador e recebe ele sem custos em junho, porque ele tem só mais 6 meses de contrato com o Gil Vicente, está liberado para assinar pré-contrato com quem bem entender já, então das duas uma. Mas o cenário ideal do Flamengo é o outro que eu vou contar agora. Então o Flamengo trabalha com 2 frentes. A primeira, fecha um pré-contrato e recebe o Andrew de graça, sem custos, em junho e julho, ou tenta, como já está tentando, e abriu conversas ontem com o Gil Vicente, para pagar uma compensação financeira e ter o Andrew já. Ou seja, o que eu ouvi ontem é que um valor entre 500 mil euros e 1 milhão de euros, entre 3 milhões de reais e 6 milhões de reais, podem ser suficientes para que o Gil Vicente abra a mão no jogador, apesar de importante, mas antes receber alguma coisa agora do que não receber nada depois, e entregá-lo para o Flamengo nesse momento. Então, com o jogador é um processo fácil de ser resolvido, falta agora o processo difícil de convencer o Gil Vicente a abrir mão do jogador nos próximos 6 meses e para tê-lo agora na Gávea. Então é uma negociação em andamento, outros clubes têm pintado, então o Flamengo tem que ficar de olho também. No Brasil o Andrew é bem avaliado pelo Bahia e pelo Red Bull Bragantino, mas hoje a proposta que mais agrada ao Andrew é a do Flamengo,
porque é a mais recente e a melhor financeiramente falando e pelo projeto. Ainda falando sobre o Flamengo, eu tenho uma informação bacana aqui. Bacana? Bacana. Bacana. Bacana pro Flamengo, pro flamenguista, né? Torcedor da nação. É que o Léo Pereira, zagueiro titular, um destaque da temporada de 2025, recebeu sondagens, procuras de Cruz Azul do México e o West Ham da Inglaterra. Os dois clubes demonstraram interesse na contratação do Léo Pereira. Ele está muito bem avaliado fora, os clubes queriam a contratação dele, mas o Flamengo fechou as portas. O Flamengo comunicou que não vai negociar nenhum dos seus titulares para essa temporada. Então, o Flamengo conta com o Léo Pereira, acredita que ele é titular dessa equipe ao lado ali do Léo Ortiz e não vai negociar o Léo, que está na mira do Cruz Azul do México e do West Ham da Inglaterra. Então, um bom destaque, porque é um zagueiro que foi muito importante na temporada, né, Hernan? Quando a gente fala de pilares no time, o Flamengo trata ele como essencial. Até porque assim, mesmo com o Léo Ortiz, que é monstro, mas teve uma lesão lá, jogou no sacrifício, como ele mesmo falou, depois no final da temporada, o Léo manteve a regularidade. O Danilo fez o gol do título da Libertadores. Beleza, ótimo. É assim mesmo, time grande, time gigante, que monta elenco espetacular, como o Flamengo fez. Mas o Léo Pereira, ele teve uma regularidade impressionante. Era muito difícil você ver o Léo fazer uma partida nota 8, por exemplo. Era sempre nota 9, nota 10. Então, e o Léo é um cara que está sempre também com esse mercado aberto no México, já não é de hoje. O Léo é muito bem avaliado no mercado mexicano, no mercado da MLS e também, como você falou aí, da Inglaterra. E é isso, galera. O Flamengo fecha aí com o seu primeiro reforço, não é o segundo reforço, né? Porque o primeiro foi o Vitão e agora aí o segundo reforço, que é o goleiro aí, né, do Gil Vicente, André. Ele estava sendo sondado, né? Até recebeu uma proposta do Botafogo, mas o Flamengo foi lá e conseguiu aí reverter isso. Agora a proposta é muito maior do Flamengo e ele aceitou, né? Agora o Flamengo está tentando trazer aí ele imediatamente para, né, já atuar pelo Flamengo durante essa temporada aí, né? O Flamengo vai provavelmente oferecer algum valor aí ao time do Gil Vicente, né? Que já vai querer receber algo, né? Porque senão o cara vai sair de graça no meio da temporada e não é isso que eles querem, né? Eles querem receber alguma compensação e com isso o Flamengo já traz esse reforço imediatamente para atuar aí nos jogos que o Flamengo vai ter, muitos jogos durante a temporada. Então vai ser fundamental esse jogador aí no Mengão. Mas é isso, torcedor. Qual é a sua opinião? Com essa opinião aqui, qual reforço que você quer? Tem Richarlison também aí que entrou na jogada. É um jogador que agrada a Boto, a comissão técnica ali do Flamengo, e é um jogador aí que vai ficar possivelmente livre no mercado aí, né? Porque é um jogador que não vem sendo tanta referência lá na Europa e quem sabe pode pintar no Flamengo. Dê sua opinião aqui pra gente, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.